Olá, queridos alunos do oitavo ano, professor Virgínio de volta aqui para corrigir mais uma atividadezinha de matemática, né? Referente ao dia 16/3/2021. O assunto dessa atividade aqui é porcentagem. Primeira questão: transforme em representação decimal as porcentagens e siga um exemplo. Representação decimal significa número com vírgula. Aqui está em forma de porcentagem, aqui está em forma de número com vírgula, que se chama representação decimal. Então, se você observar o exemplo, o símbolo de porcento significa que o 18 está dividido por 100. Então, você vai só substituir esse símbolo de porcento por o número 100. E depois vai dividir 18 por 100. Não precisa fazer nenhuma divisão por 100. É só você voltar duas casas por causa desses dois zeros. O número inteiro significa que a vírgula está no finalzinho aqui, ó, depois do 8. Voltando duas casas, ó, 1, 2. Aí coloca a vírgula e acrescenta o zero. Então ficou 0,18. Vamos fazer isso aqui nas letrinhas abaixo. 23%. 23 sobre 100. Voltando duas casas, fica 0,23. Todos esses números vocês vão voltar duas casas porque está sobre 100. São dois zeros. 95%. 95 sobre 100. Voltando duas casas, vai ficar 0,95. 6% é 6 sobre 100. Voltando duas casas, vai ficar como? 0,06. Porque aqui era o 6. Eu voltei uma casa, mas tem que ser duas. Eu coloco mais um zero para ficar as duas casas. Aí depois a vírgula e o outro zero da regra, ok? 80%. É 80 sobre 100. Volta duas casas, fica 0,80. 60%. 60 sobre 100. Voltando duas casas, né? Ó, aqui tem duas casas, fica 0,60. E 11% é 11 sobre 100. Volta nas duas casas, fica 0,11, ok? Segunda questão, pessoal. A segunda questão é o inverso da primeira. A primeira estava em porcentagem, você transformou na fração, depois colocou o número decimal, né? A segunda diz o quê, ó? Representa as frações sobre a forma de potência. Vocês, na primeira questão, trocaram o símbolo por o número 100. Já que vai ser o contrário, nós vamos trocar o 100 pelo símbolo. Para ficar em forma de potência, ó. Que é de porcentagem, quer dizer. 6 sobre 100 é a mesma coisa de 6%. 60 sobre 100 é 60%. 9 sobre 100 é 9%. 50 sobre 100 é 50%. Você troca o 100 pelo símbolo, ok? 2 sobre 100 é 2%. 22 sobre 100 é 22%. 35 sobre 100 é 35%. 4 sobre 100 é 4%. Agora deixa eu dar um exemplo para vocês. Se embaixo não fosse 100, né? Você pode dizer, professor, todos são 100. Aí eu troco pelo símbolo. Se não fosse 100, vamos dar um exemplo aqui, ó. 4 sobre 50. Embaixo não é 100. O que é que eu faço para ficar 100? Eu multiplico por 2. Se eu multiplico de baixo por 2, o de cima também tinha que ser por 2. Então ficaria o quê? 4 vezes 2, 8. 50 vezes 2, 100. Agora sim, como está 8 sobre 100, 8%. Então vocês fariam isso quando embaixo não for 100, ok? Terceira questão, pessoal. Ó, calcula as porcentagens. Veja o modelo. Por exemplo, ó, você tem R$400 e digamos que eu peço a você 30% do seu dinheiro, da sua quantia. Então, como é que eu faço? 35% de 400. Vocês se lembram da primeira questão, que a gente substitui o símbolo por 100? Então, 35% fica 35 sobre 100. Aí, de 400, você coloca vezes 400. Você sempre substitui esse de por vezes, ok? Então, 35% de 400 fica 35 sobre 100 vezes 400. Aí ele multiplicou 35 vezes 400, deu 14.000. Repetiu 100. Aí nessa divisão você cancela os dois zeros, fica mais fácil. Sobrou 140.
Tinha outra maneira? Tinha. No lugar de você fazer 35 vezes 400, você já podia cancelar esses dois zeros do 400 com esses dois do 100. Aí ficaria só 35 vezes 4, que daria o 140 do mesmo jeito. Agora vamos resolver esses 4 itens. 20% de 200 fica o quê? 20 sobre 100, que você substitui sempre esse símbolo por 100, vezes 200. Aqui não é mais fácil fazer o que eu disse, ó. Cancela esses dois zeros com esses dois zeros. Fica 20 vezes 2, 40. Dividido por esse 1 vai dar o próprio 40. Então, se você tiver R$200 e eu lhe pedir 20% desse dinheiro, equivale a R$40, ok? B, 10% de 800. Fica 10 sobre 100 vezes 800. Aí você cancela esses dois zeros, ó, com esses dois zeros. Ficou 10 vezes 8. Dá 80. Quando vocês praticarem bastante, vocês vão perceber mentalmente o resultado. Porque 100% ele pode ser dividido em 10 partes de 10%, não pode? Então, o 80 dividido em 10 partes, o 800 em 10 partes, daria 80. É uma lógica também. 30% de 90. 30 sobre 100 vezes 90. Ó, aqui tinha 2 zeros para cancelar com esses 2 zeros, né? Aqui só tem 1. Mas esse aqui também pode, ó. Eu cancelo esse 0 com esse. E esse do 30 com esse outro de baixo. Fica 3 vezes 9, 27. 75% de 40. 75 sobre 100. Substitui o símbolo por 100. Vezes 40. Aqui no caso só tem um zero para cancelar. Ó. Só tem esse. Ó. Então se lembra que embaixo ficou 10. Aí nós vamos multiplicar 75 vezes 4. 2,75 é 150. Os outros dois também é 150, juntando dá 300. Mas não esqueça que embaixo tem 10, ó. Que só foi cancelado um zero. Então eu vou repetir esse 10. E agora eu cancelo mais uma vez. Sobrou quem? 30. Beleza? Bem, pessoal, vamos para a quarta questão agora, né? A quarta questão é em forma de problemas. São as questões mais interessantes. Mas vocês vão usar o mesmo raciocínio da questão que você transformou a porcentagem em fração, ok? Quarta, resolva as situações problemas abaixo. Letra A. Mamãe recebe R$850 por mês. Vai ter um aumento de 20% no seu salário. De quanto será o seu aumento e qual será o seu novo salário? O aumento é de quanto? 20%. 20% de quem? De 850. Então você arma a contazinha assim, ó, 20% de 850. Aí você faz o quê? É o mesmo raciocínio das outras questões, ó, 20% você coloca 20 sobre 100 vezes 850. Não é assim? Eu cancelo o zero de 850 com esse zero e mais um do 20 com esse outro zero. Então fica 2 vezes 85, né? Vai dar quanto? 170. O que é esse 170 aqui? É o aumento. Né? É o aumento. Agora a outra pergunta. Qual será o seu novo salário? Ela ganhava 850. Aí teve um aumento de quanto? De 170. Então vai ficar com quanto? 5 e 7, 12. Vai 1. 1 e 8, 9 e 1, 10. Então, seu novo salário será R$1.020. Vocês prestem atenção. Ó, quando tiver o nome aumento, você acha o aumento e soma com o salário anterior. Agora, se tiver o nome desconto, aí a continha é de menos. Beleza? Dando continuidade na letra C, pessoal. Ó, o senhor Manuel levou 960 frutas para a feira e vendeu 80% delas. Quantas frutas ele vendeu? Ele levou 960 frutas. Ele vendeu 80% dessas frutas. Então ele vendeu quantas? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer 80% de 960. Então como é que a gente vai fazer aqui? 80%, a gente vai fazer o quê? 80 sobre 100 vezes quem? 960.
Cancela um zero desse 960 com o do 100 e outro do 80 com o outro do 100. Então ficou 8 vezes 96, né? 8 vezes 96, ó. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 9, 72. 72 com 4, 76. Então ele vendeu o quê? 768 frutas. Ok? Aí são as que ele vendeu. Se perguntasse as que ele não vendeu, você subtraía as que sobraram, beleza? Letra C. Alex comprou uma televisão por R$650 e vai vendê-la com um lucro de 15%. Ó, se ele vai ter um lucro, significa que se ele comprou por esse preço, R$650, para ele ter um lucro, ele vai vender mais caro, né? Para ele ter o lucro. Se ele tivesse prejuízo, é que seria mais barato. Então, quanto é o lucro dele? O lucro dele está dizendo que é de 15%. 15% de quem? De 650. Então, vai ficar 15% de 650. Como é que a gente vai montar aqui? 15 sobre 100 vezes 650. Aqui, no caso dessa questão, só dá para cancelar um zero. Você tem que se lembrar que ainda tem outro embaixo. Aí fica 15 vezes 65, né? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5. 1, 2 que foi, 7. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6. 1, 3 que foi, 9. Então, essa continha de cima dá 975. Você tem que lembrar que sobrou um 10 embaixo, né? Aí esse número dividido por 10, você volta só uma casa. Vai dar 97,5. Eu vou botar o zerinho para ficar os 50 centavos. 97,50 vai ser o quê? O lucro dele, né? Ó. Será o lucro do... quanto será o lucro de Alex? Aqui, ó. Lucro. Né? Aqui é o lucro. E a outra pergunta, por quanto venderá? Quanto era a televisão? 650. Se ele teve um lucro, ele vendeu 97,50 mais caro. Então ele vendeu por quanto essa televisão? Você soma. 0, 5, baixa a vírgula, 7, 9, 5, 14, vai 1. Então aqui é o preço que ele vendeu. Ó. Ele comprou por 650, vendeu 15% mais caro, que equivale a 97,50. Eu juntei, então ele vendeu por 747,50 centavos. Entenderam? Letra D, pessoal. Comprei um fogão que custava R$820 e obtive um desconto de 12%. Qual o valor do desconto e quanto paguei pelo fogão? Então, ó, o fogão era 820. Como eu tive um desconto, é lógico que eu vou pagar menos, né? Mas primeiro vamos ter que o quê? Achar o desconto. O desconto foi de quanto? 12%. Mas 12% de quem? De 820, né? Que foi o valor do fogão. Esses dois zerinhos aqui não precisa colocar aqui no cálculo, não. Depois da vírgula, viu? Fica 12 sobre 100 vezes 820. Aqui só dá para cancelar um zero, não é assim? Então você vai fazer 12 vezes 82. Vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 1, 2. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8. 1, 2, 1 que foi 9. Então, essa multiplicação vai dar 984. Só que você não pode esquecer que embaixo tinha 10, né? Nunca esqueça. Se você não cancelar os dois zeros, vai sobrar 10. Aí esse 10 volta uma casa, né? Vai ficar 98,4. Eu vou botar o zerinho para ficar R$ 98,40. Então a primeira pergunta já foi respondida. Qual foi o valor de desconto? Isso aqui é o desconto, né? Desconto. Aí agora ele pergunta, quanto paguei? No caso, pelo fogão. Quanto era o fogão? O fogão era R$820. O desconto foi de quanto? R$ 98,40. Quanto é que você vai pagar por esse fogão? A conta é de menos. Falou em desconto, é menos. Aumento é mais. Então, 0 para 0, nada. 4 para 10, 6, vai 1. 1 e 8, 9. 9 para 10, 1, vai 1. Fica 10 para 12, 2, vai 1.
1 para 8, 7. Aí a vírgula aqui. Então você pagou pelo fogão R$ 721,60, ok? Agora vamos para a próxima letrinha. Letra E. Vitor tem 360 figurinhas. Bruno tem 35% da figurinha de Vitor. Então ele tem 35% de 360. Já Matheus tem 50% das figurinhas de Vitor. As perguntas: quantas figurinhas tem Bruno e quantas tem Matheus? Vamos aos poucos, né? Ó. Ele quer saber a de Bruno primeiro, né? As figurinhas, quantas figurinhas tem Bruno? Então o Bruno tem o quê? Bruno tem 35% da quantidade de Vitor, das figurinhas de Vitor. E Vitor é quantas? 360. Então vamos colocar o nomezinho aqui para vocês não confundirem, né? Ó. Vamos colocar o nome Bruno. Bruno tem o quê? Bruno tem 35% das figurinhas de Vitor, que são 360. Então são o quê? 35% de 360 vai ficar 35 sobre 100 vezes 360. Aqui também só dá para cancelar um zero. Então vai ficar 35 vezes 36. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 3, 18. 1, 3, 21. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10. Então vai dar 0, 6, 2, 1. Essa continha de cima dá 1.260. Mas não pode esquecer que embaixo tinha 10, né? Ó, no denominador. Aí agora, como apareceu outro zero, eu cancelo. Ó, deu 126 figurinhas. Quem é que tem 126 figurinhas? Bruno. Ele tinha 35% de 360. Deu 126 figurinhas. Aí agora Matheus. Matheus vai ter quantas figurinhas? Vamos dar uma lidazinha aí para descobrir. Matheus tem 50% da quantidade de figurinha de Vitor. E Vitor é quem? 360 figurinhas. Então ele tem 50% dessas figurinhas. Aqui, pessoal, não tem necessidade de você fazer o cálculo. É 50% de 360. Quando se fala em 50%, significa metade. Então nós não vamos fazer esses cálculos aqui não. Vamos logo fazer direto. 50% de 360 é a metade de 360. Quanto é a metade de 360? É 360 dividido para 2. Vai dar 180 figurinhas. Ok? Entendido? Dando continuidade, pessoal, letra F. Odete comprou uma bicicleta por R$450 e vendeu-a com um prejuízo de 9%. Por quanto a Odete vendeu a bicicleta? Ó, ela vendeu com um prejuízo. Significa o quê? Que se a bicicleta era R$450, ela vendeu ela mais barato, não foi? Se ela teve prejuízo, então ela vendeu mais barato. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 9% de 450, vai achar o prejuízo. Aí nós vamos pegar os 450 e diminuir o prejuízo. Aí sabe por quanto ela vendeu. Então vamos começar? 9% de quem? De 450. Vocês já perceberam que toda vida o começo da questão é a mesma coisa? É o mesmo raciocínio? Coloca a porcentagem de... Aí a quantidade que diz no problema. Aí 9% é 9 sobre 100 vezes 450. Cancela um zero aqui e faz 9 vezes 45. 9 vezes 45. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 4, 36. Com 4, 40. Então, essa continha de cima deu 405. Só que não pode esquecer que embaixo ficou 10. Você nunca esqueça. Se você cancelar os dois zeros aqui de baixo, o resultado será a multiplicação de cima. Mas se sobrar um zero, você tem que colocar ele aqui. Por quê? Porque eu vou pegar esse número 405 e dividir por 10. Vai voltar uma casa. Vai ficar 40,5. Eu vou colocar o zero só para ficar entendido que é R$40,50, ok? Então, quanto era a bicicleta? Era R$450. Mas ela teve um prejuízo de quanto? De R$40,50. Então, ela vendeu mais barato. Então, a conta é de menos. 0 para 0 é nada. 5 para 10, 5. Vai 1.
1 para 10, 9, vai 1. 5 para 5, nada, baixa o 4. A vírgulazinha aqui, ó. Então era R$450. Ela teve um prejuízo de R$40,50. Então ela vendeu por quanto? Por R$409,50. Beleza? Vamos para a letra G e última da nossa atividade de hoje. Numa gráfica trabalham 180 empregados. 180 empregados na gráfica ao todo. Mas na segunda-feira faltaram 5% desses empregados. 5% de 180. E na terça-feira 10%. Então 10% de 180. Quantos empregados faltaram nos 2 dias? Primeiramente nós vamos fazer segunda-feira, que foi o quê? 5% de 180. Aqui são os que faltaram na segunda. Então nós vamos fazer o quê? 5 sobre 100 vezes 180. Vou cancelar só um zero. Aí 5 vezes 18 vai dar 90, né? Vou fazer logo mais rápido, dá 90. Dividido por 10, que sobrou embaixo, então 9. O que é que significa isso? Na segunda-feira faltaram 9 empregados. Na terça faltaram 10%, né? Eu não vou fazer a continha não, já dá para você raciocinar, não é assim? Faltaram 10%. Mas me diga uma coisa. 5% não é 9 empregados? 10% não é o dobro? Pois vai dar 18. Eu vou fazer só para ficar bonitinho, mas já dava para saber que era 18. Porque você vai fazer 10%, 10 sobre 100 vezes 180. Aqui você cancela esse 0 com esse, né? E o do 10 com o que sobrou. 1 vezes 18, 18. Mas já dava para você saber que 5% são 9, então 10% seria 18. Então aqui, ó, é os que faltaram na segunda, que é os que faltaram na terça. Aí você soma, para saber o que faltaram nos 2 dias. 18 com 9, 27. Então, nos 2 dias, faltaram 27 empregados. Ok, galerinha? Gostaram da aula de hoje? Então, tchau e até a próxima.